Hoje, em mais um encontro, vamos conversar sobre teatro e cenografia na série Rodas de Conversa. Assunto do dia: iluminação e cenografia. A iluminação cênica é uma parte essencial do teatro. Ela não só ilumina os atores e o cenário, mas também ajuda a criar a atmosfera e a emoção desejadas para cada cena. Através do uso de diferentes tipos de luzes e refletores, cores, intensidades, os iluminadores podem destacar elementos específicos do palco, criar sombras dramáticas e até mesmo, como deuses, criar o dia e a noite e até tempestades. É uma arte que vai muito além de simplesmente iluminar o palco. Desempenha um papel crucial no destaque de momentos importantes da peça. A iluminação pode transformar completamente a percepção do público, guiando seus olhares e emoções ao longo do espetáculo, diluindo as fronteiras entre o real e o imaginário. A interação entre a cenografia e a iluminação permite que os espectadores se envolvam mais com o enredo e com a jornada dos personagens, auxiliando o fluxo da narração, além de ampliar o impacto na mente do espectador. Os cenários fornecem referências visuais que ajudam o público a entender a localização e a ação. Sem ele, a iluminação precisa trabalhar muito mais para criar elementos e pode ser difícil criar a sensação de profundidade. Estou aqui hoje com 3 iluminadores experientes de Brasília. 3 gerações bem próximas, mas 3 gerações de iluminadores. Ana Quintas, Marcelo Santana e Dalton Camargos. E vamos ver as relações entre cenografia e iluminação, o quanto ela interfere, quanto a cenografia interfere na iluminação e vice-versa. Isso porque eu vi uma tendência, uma triste tendência, de suprimir a cenografia por economia. É claro que a economia é importante, mas a economia também, o público sair insatisfeito de um espetáculo porque ele está incompleto. Então vamos ouvir como é que é essa relação de cenografia e iluminação. Pelo horário, vamos começar pelo Marcelo. Bom, vamos lá. Primeiro, muito obrigado pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com você, Carminha. E um prazer imenso também estar aqui com Dalton, Ana. É sempre muito bom dialogar, trazer essas questões para a mesa, para que a gente possa refletir sobre essas áreas técnicas que são um pouco escanteadas, né, nas relações de trabalho, nas áreas das artes cênicas. Bom, eu acho que, eu creio, né, que iluminação e cenografia são co-irmãs, né? Assim, a gente vem dar um corpo, uma roupagem para o espetáculo numa área muito mais estética, né, e conceitual do que textual ou interpretativa e etc. E nessa relação, assim, um acaba influenciando e complementando o outro, né? Assim, porque a gente da luz, quando a gente está num processo de criação, a gente está num processo de criação de um ambiente para o acontecimento da cena, né? Assim, a gente está influenciando o olhar do público com as nossas intenções de cena, né? Assim, óbvio, você tem o texto, você tem a direção, você tem o ator, mas toda essa roupagem que está por detrás, assim, que compõe esse ambiente, ela vem muito da cenografia e vem da iluminação. Então é como se a gente estivesse ambientando o que está sendo dito dentro do espaço. E isso é extremamente importante, né? Dependendo da criação e dependendo dependendo da proposta do espetáculo, né? Assim, e são elementos complementativos, né? Assim, dentro da cena.
Eu particularmente acredito que nessa relação de trabalho dentro do teatro, tudo tem que ser meio que na horizontal, né? Você tem que ter todas essa diálogo dessas linguagens para que o ato cênico aconteça, né? Óbvio, você tem outras linhas de atuação e de teatro que podem questionar isso e e apresentar outras propostas, né? Mas para mim, eu acredito muito nesse diálogo. E quando todas as linguagens estão dialogando, eu particularmente chamo aquela peça de espetáculo, né? Porque o espetáculo está acontecendo. Então, é importante que no processo de criação, quem esteja à frente da concepção esteja atento mesmo, né? Para que todas as áreas possam ser contempladas nesse processo de criação. Beleza. Ana? Eu acho que... enfim, acho que é um assunto complexo, né? Um assunto vasto, que abre um monte de caminho, que a gente pode falar um monte de coisa sobre tanto a relação da criação, de como se dá de fato a relação da iluminadora, da cenógrafa, enfim, como que essas criações se implicam uma à outra, né? E eu acho que também dá pra gente falar, enfim, é isso, né? Disso que você falou, de tipo, olhar para o teatro contemporâneo hoje e perceber as diferenças, né, do que é cenário, do que não é, e aí do que é essa falta que você sente do cenário, né, e de fato sim, é uma relação bem direta com a economia nesse sentido, por causa do incentivo, né, Parco incentivo. Exato, difícil incentivo, que a gente tem que pagar todo mundo que está trabalhando e ainda tem que, né, pagar todas as outras coisas. Então, assim, eu acho que tem muitos caminhos aí. Eu gosto de pensar que um espetáculo, ele é uma natureza completa em si, né? Então, cada espetáculo, ele vai... conversar com a gente de uma maneira, e aí a gente vai fazer uma luz, um cenário, um figurino, enfim, ao que aquilo pede, né? Ao que aquela história, ou ao que aquele desejo de encenação, enfim. Então, é isso, talvez até por uma questão geracional, eu não sinto tanta falta, assim, desse cenário, né? Pra mim... Pomposo. Exato, talvez do que... E aí talvez a conversa também seja o que é cenário pra gente, né? Nesse sentido, porque talvez é isso, por uma questão, talvez geracional mesmo. Pra mim, os objetos em cena, eles têm importâncias muito grandes, então um objeto já é uma grande coisa em si, a depender do espetáculo que a gente tá tratando, né? Sei lá, pode ser que o cenário de um espetáculo sejam, sei lá, 6 baldes. E não é que faltou cenário, é porque o cenário tem que ser isso. São aqueles 6 baldes. E aí, que tipo de balde é? E como que a gente vai construir a importância da presença daquele objeto? Não pela falta, mas sim justamente pelo contrário, pela presença, né? Então é isso. Então, pra mim, tanto luz quanto cenário, enfim, todos os elementos, a gente... eu gosto de pensar de que nós somos a cena, né? Então, é isso, eu tenho falado muito isso, né? Quando eu faço a luz de uma cena, eu não estou iluminando a cena, eu estou fazendo a cena. Então, a cena, ela existe, a minha iluminação, ela existe na cena, e não como algo fora dela, né? Então, e aí pensando nisso, eu acho que também dá para pensar nisso em relação a cenário também. Que é como que eu penso numa cenografia que não vem para ser um adereço, ou um comentário, ou né? E sim... Um descritivo, o que não é mais um descritivo, né? Exato. E sim o que é. E aí talvez a gente entre nesse lugar que talvez é isso, de um pouco de eu vou falar discordância agora, mas não é discordância, mas é isso de tipo assim, será que falta mesmo cenário? Será que na verdade o que a gente está vivendo hoje não é mudanças de paradigmas, mudanças do que nós pensamos sobre cena, o teatro contemporâneo em si, o que é isso, né? A gente
o teatro, ele, assim como tudo, a gente está o tempo todo refletindo e pensando e trazendo de volta e pensando lá na frente em relação, por exemplo, à luz, essa coisa das novas tecnologias, que todo dia você tem uma mesa nova, um refletor novo, um não sei o que novo, um novo. Então a gente está sempre, né? Então, só que aí pensando no teatro contemporâneo, e claro, pode ser que isso dê saudade do que já foi um dia, e tá tudo bem, né? Mas eu acho que é esse lugar, assim, que eu falo, assim, de primeira, acho que eu vou finalizar minha fala aqui, que é isso, então, a gente pode entrar nesse assunto e a gente pode acabar pensando no o que é o teatro contemporâneo hoje, e Legal. o que ele evoca nas suas implicações, nos seus desejos de conversar com o aqui e agora, nos seus desejos de... Enfim, então é isso. O que é cenário e luz dentro também desse contexto. E aí é isso, pensando não a partir da falta, mas pensando a partir do que a gente pode fazer com ela, né? Que eu acho que é o... Dalton. Muito bem. Agora eu fiquei sem assunto, né? É muito difícil iluminar um palco sem cenário, não que seja uma proposta de espaço cênico, mas porque aí eu falo da falta mesmo, que eu acho que às vezes é falta. Eu acho que a coisa não parte de ser difícil ou não, assim, parte de qual é a proposta, né? Como encontrar aquela resposta coletiva, ou seja, aquela ideia de chegar a um lugar, mas não sobre se é difícil ou não, se seria melhor com isso ou sem isso, né? Para posicionar na conversa, assim, eu acho que quando você coloca como um problema, assim, será que hoje está diminuindo assim, a inserção do cenário por uma questão de produção, no sentido, a gente não tem condições de transportar, por exemplo, a gente não tem condições de levar para um país, de um país para o outro. Se isso é o problema, eu acho que está ruim, a gente tem que resolver isso de outro lugar, assim, você faz um festival que tenha condições, não dá para você levar metade do espetáculo, né? Tipo, se a gente pensar na ideia dos atores ou de um texto, você não leva metade de um texto. Metade, tem tanto de grana, metade do ator. de um texto, né? Então, eu acho que nesse sentido, eu acho que o problema é aí, assim, da gente cada vez se estruturar mais do ponto de vista de produção, né, de organização financeira, seja lá o que for, para que a gente possa ter condições de trabalho de fazer o que a gente imaginou. Se lá atrás, no começo das coisas, a gente imaginou que não há necessidade, por exemplo, de um cenário físico, aí é outra questão. Isso, para mim, é indiferente. Assim, eu acho que o que importa é o que é necessário para o espetáculo do ponto de vista de concepção. Então, eu imagino que hoje deve-se trabalhar até com cenários psicológicos, assim, ou seja, você propõe uma coisa que cenário é paisagem na sua cabeça, assim, não é mais uma coisa de ter, sei lá, uma construção, digamos assim. Quando a gente fala em cenário, a gente pensa muito em coisas físicas, assim. Então, nessa segunda parte do assunto, eu acho que, inclusive em relação à luz, né, é possível não, existe espetáculo sem luz, então não é uma questão mais se essas coisas têm que estar ou não, ou se elas devem estar numa medida ou não, porque isso é anterior, assim, o que será o espetáculo? O espetáculo vai definir em termos do que é importante, se tem luz, se não tem luz, se tem cenário, se tem figurino, se não tem figurino, se tem ator, se não tem ator, né? Mas eu acho que o problema hoje talvez seja esse e talvez principalmente no Brasil, a gente fazendo festivais, teatros, temporadas, se adaptando às condições geralmente materiais. E aí isso sim é um problema, assim, você diminuir, sei lá, a qualidade das coisas para caber no orçamento. A formação de novos técnicos também precisava de estar os velhos, mais experientes. Os experientes, normalmente nas nossas funções vão passando essas informações para os novos, né? E você vê isso acontecer? Assim, tá bem difícil, né? Quando o Dalton coloca assim, a questão é financeira anterior,
né? Assim, e aí você começa a delimitar quem vai trabalhar no espetáculo ou não, e quem eu posso cortar, né? Assim, eu tenho um orçamento X, quero fazer um espetáculo, mas eu não consigo contratar todo mundo, então quem eu vou cortar? Né? Deixa eu só interromper um instantinho, que me lembrou a fala dele. Do tempo da ditadura, a gente não podia falar tudo. E o teatro esteve ótimo nessa época, porque a gente descobriu novos símbolos, novas maneiras de falar. Então, nesses tempos, hoje, a gente está vendo cada vez tem menos cenografia. O iluminador, pelo que eu estou vendo, tem que exercer uma função muito maior, porque ele tem que pensar esse espaço também, essa posição dentro da cena. Também. Porque existe essa questão conceitual mesmo, que é quando você parte de um conceito, você fala assim, não, eu quero uma coisa mais limpa, eu quero uma coisa mais conceitual, né, como já foi colocado aqui, e existe uma outra coisa, e aí sim, você caminha por esse processo de criação, e existe um outro problema, que aí é realmente um problema, que é quando você quer suprir a ausência de um trabalhador, né, de um elemento. Suprir a presença de um cenário físico, para grana e falar, bota aí um gol, bota a janela. Quando você fala, não quero um cenário físico, eu estou usando esse artifício porque eu não vou conseguir contratar um cenógrafo ou uma cenógrafa. Sim. Né? Assim, nem o cenotécnico, nem o maquinista. O problema está nessa atitude, não na coisa de uma atividade ocupar o lugar de outro, que não é ocupar, é um tipo de pensamento para aquele espetáculo, ou seja, a concepção. E aí eu acho que as coisas ficam meio que travadas, capenga. Eu já recebi vários convites assim, não, porque o cenário... A luz é o cenário. Aí você pergunta, eu vou receber também como cenógrafo? Não vou receber como cenógrafo. Na verdade, a intenção é assim, a luz é um cenário, já é para economizar. Mas aí o que eu fico vendo, conversando com outros cenógrafos fora de Brasília, eles também sentem esse tipo de coisa. Pessoas que vinham até na década de 2000 ali, né, falando um pouco mais recente da nossa história, né, e olha que já são quase 25 anos, né? Assim, na década de 2000 a gente tinha bons incentivos, né, de produção artística e cultural nesse país, né? Mas depois, né, na década de 10 e agora na década de 20 as coisas têm meio que diminuído. E alguns cenógrafos e cenógrafas que trabalhavam bastante nessa época, hoje sentem o impacto realmente de não serem convidados mais para participar de algumas produções por falta de grana, né? Mas aí existe também uma outra galera que também está lotado de trabalho enquanto cenógrafos e cenógrafas, porque pega uma veia de trabalho, por exemplo, como musicais. Né? Assim, e que o musical está usando muito o cenário projetado, né? Também tem. Mas é cenógrafo. E tem os cenários grandes que são montados durante, sei lá, 2-3 semanas dentro do teatro. E viajam e trazem no caminhão. E aí a gente percebe que efetivamente é a questão econômica que dita esse processo, né? Assim, nada contra um espetáculo, sei lá. Mas só para abrir um parênteses, assim, tem um lugar também por exemplo, teve um momento em que a gente começou a atuar na dança contemporânea e teve uma ideia que enxugou o visual, assim, e aquilo era uma proposta. Então, no cenário, toda a minha participação com a dança, assim, não tinha cenário. No máximo elementos de cena, mas isso era uma proposição, não era uma necessidade ou uma deficiência, sabe? Então, eu acho que, só para enriquecer os exemplos que o Marcelo está dando, a gente tem também um lugar que às vezes muda, que você não vê mais determinadas coisas, mas porque o pensamento daquela pesquisa, daquele momento, está indo nessa direção, né? Então, não só
isso é um problema porque não tem infraestrutura. Então, por exemplo, para dar um exemplo, dentro da própria luz, teve um momento da luz na minha carreira que virou, assim, usar cor era um problema, então a gente parou de gastar dinheiro com filme. Eu lembro. Entendeu? Eu lembro. Por quê? Porque se você fosse fazer um espetáculo e você colocasse uma cor, você indicava uma ideia de artificialidade naquele momento em que estava se pensando a luz, os espetáculos, a cena, ou seja, todo o conjunto das coisas. Olhar só por uma questão que eu mesmo coloquei assim, isso é só um problema disso também, não é um perigo, assim, porque de fato se a gente está propondo outros encontros estéticos, e aí a coisa se resolve assim, né? Tipo, a gente não tem cenário porque a gente, na verdade, não entende que elementos físicos fazem parte do que a gente quer transmitir, né? Nesse sentido, assim. Então também dá essa liberdade das coisas acontecerem a partir da ideia da criatividade, da concepção, da linguagem, não que todos os elementos têm que existir junto por algum motivo. Mas nesse processo, quando o cenógrafo ou cenógrafa não é chamado, como é que fica essa relação? Porque eu acho que a grande inquietação aqui da Carminha é a ausência desse profissional. nem chama. Isso que eu estou querendo dizer. Assim, eu acho que não é uma cooperativa, entende? Quando você vai criar, a criação não é uma cooperativa. Pode estar todo mundo ali numa condição, mas eu acho que isso não é uma obrigação. Porque imagina, eu vou fazer um solo e esse solo tem tudo a ver com ser tudo limpo. Eu não quero nem figurino. Você não está discriminando as pessoas, você não está tirando as pessoas. Você está criando uma coisa e essa coisa pede essa condição. Então, o que eu estou tentando colocar, e não que eu estou defendendo que tem que ser assim aqui. Eu acho ótimo a diversidade. É o que se pede do ponto de vista da linguagem, não do ponto de vista da estrutura, entende? Pô, adoraria que toda peça, se eu ainda fosse iluminador, toda peça tivesse ali uma obrigação, contrato o iluminador, né? Legal, mas eu acho que não é essa coisa. Tem peça sem luz, né? Sim, do ponto de vista dos cegos, já vi mais de uma. Não, e de fato, assim, peças contemporâneas que acontecem em teatro que não tem luz, eu já vi várias, e isso é uma proposta, não é uma falta de dinheiro, assim. Então, eu acho que o teatro, na minha cabeça, ele só pode sobreviver. Aliás, não é só o teatro, assim, e desculpa falar desse jeito, como se eu entendesse disso, mas é porque eu acho que eu não tenho palavras melhores. Mas qualquer tipo de linguagem, ela só pode sobreviver se ela for importante no seu tempo e no seu local. Então, ela tem que ir atrás do que ela quer propor, do que ela quer colocar de pensamento perante a sociedade, perante a comunidade. E não se ela é parte de uma indústria, né? De uma indústria no sentido de que tem todo o pessoal que tem que trabalhar, e que tem que estar empregado, e que tem que... Não é uma questão... Eu acho que o teatro, ou a arte, de uma maneira geral, não cabe dentro dessa ideia de indústria, né? A gente tem a gente tem uma comunidade estabelecida como se fosse sindicato. Eu acho que não. Eu acho que, por mais que isso aconteça, sim, a tendência disso é não deixar que as coisas incríveis aconteçam, assim, do ponto de vista do pensamento, né? Eu acho que esse lugar ele tem que estar livre para poder exercer a função que é. Então, quando um espetáculo muda os rumos para onde a gente está indo, de onde vem essa força, né? De onde vem? Será que é de uma organização estrutural? Será que é isso que está levando? Ou será que é um outro tipo de pesquisa e liberdade de chegar nessas pesquisas? Então, enfim, complicando o negócio. Ótimo, olha, a gente para complicar. Mas eu acho um pouco isso, assim, eu acho que na minha cabeça eu pensaria sempre a partir do que é o espetáculo, do que se propõe em termos artísticos, para entender o que é preciso, assim, não necessariamente, cara, tem que ter cenário, tem que ter figurino, tem que ter... Claro. Eu acho que é isso, assim, eu acho que de alguma forma isso que eu quero dizer também é isso, né, do que é o teatro hoje, né, tipo, e o que a gente está pensando sobre ele, né. A Cibele Forjais, que é uma iluminadora, né, ela tem uma parte lá da tese dela, de doutorado, que ela fala assim,
a gente não pode mais pensar a criação de luz como se pensava no século XX. No sentido de que, se a gente pensa que o teatro ele está em constante atualização do aqui e agora, porque ele está numa comunicação direta com o seu tempo, porque só assim ele consegue existir, porque o teatro ele é os artistas, né? O que nós somos? Nós somos seres inquietantes, seres humanos inquietos, que a gente olha para o mundo e fala, tá, como é que eu vou conversar com o mundo? E a gente conversa com o mundo a partir do teatro, a partir do que a gente faz, né? Então, a partir disso, como então a gente olha para isso? E aí é isso, aí o que a Cibele fala. No caso é porque ela tá falando que a iluminação ela não é ela fala no sentido do desenho, ela fala, na verdade, a iluminação, ela tem uma relação direta com o espaço-tempo, então, da dramaturgia, que aí ela vai defender a luz como uma linguagem, né? Então, como uma linguagem que está conversando com todas as outras linguagens, ou seja, que tem uma dramaturgia em si, né? E aí, nesse sentido, a gente não pode mais pensar na luz só como essa coisa do desenho no espaço, e sim na relação com o tempo, com o espaço-tempo. E aí era isso que eu ia falar, que é a relação espacial. Eu acho que hoje em dia a gente e aí é isso, enfim, pensando sobre encenação, lendo sobre cenografia e iluminação de hoje, o que a gente está fazendo, o que a gente está criando, o que a gente está escrevendo sobre isso também, eu acho que as pessoas têm pensado muito sobre o espaço. E aí, deixa eu ver se eu vou conseguir botar em palavras isso que eu tô querendo dizer. No sentido de que, é isso, por exemplo, se a gente pensa num espetáculo que tem um desejo de uma pesquisa aprofundada na relação do corpo com o chão, e isso vai fazer com que a gente veja que não há outra coisa a não ser corpo e chão nessa encenação, porque a pesquisa é sobre isso, então é isso, vai ser uma luz de serviço, vai ser o chão que e a gente vai assistir essa relação corpo e chão. Enfim. Mas o chão pode ser uma cenografia. Claro, porque o chão é cenografia, por isso que eu tô falando, porque o espaço, e aí que é o lance, porque o espaço, ele é cenografia. Sim. O espaço vazio é cenografia. O objeto é cenografia. Então, assim, esse lugar que eu enfim, tô também friccionando aqui o que é cenografia. Porque a cenografia, talvez, ela não seja só ter uma cadeira e mesa. Com certeza não. É o chão. Com certeza. Sabe quando alguns pesquisadores de música lançaram esse pensamento de que silêncio é também som, silêncio é também música, né? Nesse sentido, enfim, o espaço vazio é também cenografia. Então, tudo é uma questão sobre como você lida com isso. Quando eu começo a trabalhar com o Luiz, com o Dalton, sendo assistente dele, sendo técnico, depois assistente, etc., a gente tinha muito essa coisa, assim, né? Entra agora. Né, tá tudo montado e ele entra. E aí a gente sempre teve aqui em Brasília, e eu acho que sempre vai ter, infelizmente, essa coisa de você ter um curto espaço de tempo ali para montar. Né, no mesmo dia, um dia anterior, ou uma coisa assim. Mas o que eu vejo que vem mudando aos poucos, né, ainda não muito, mas é a gente ter tempo de processo. Né, da gente ser inserido dentro do espetáculo no momento de concepção, até no momento de projeto. Às vezes, né? Já me procuraram. Mas isso você está falando anterior, ou seja, nos projetos, nos tempos de ensaio. Tempo de ensaio. Enquanto o espetáculo está sendo formado. Né? Isso sempre existiu, mais ou menos. A Ana pode contar isso recentemente. Aí eu só posso falar de onde eu andei, né? Eu não estou dizendo que isso sempre existiu no sentido. Se eu estava numa estrutura organizada, isso... Por exemplo, eu trabalhei com dança, eu trabalhei com Basiral. Essas coisas acontecem com um tempo. Você está desde o início do processo, né? Você participa, inclusive, de reuniões de mesa. Isso. Né? Então, acho que isso... Agora, isso dependia muito de que produção era aquela. Do interesse da produção. E de como aquela produção lidava com isso e como aquela produção tinha estrutura também para botar isso para jogo. Agora, claro que tinha também os espetáculos que eu era chamado para ver 2, 3 ensaios, aliás, adorava. 2, 3 ensaios. 2, 3 ensaios. Mas eu não estou entrando, quando eu fiz esse comentário, eu não estava entrando, porque eu acho que tem um negócio da luz que é o seguinte, você
Tem uma coisa que é legal, que a luz, a concepção é muito mental, né? Você imagina tudo que você vai fazer. Exato. Você tem uma capacidade de abstração que é muito maneira. Você pensa, pô, vai entrar aquela luz, depois vai entrar aquela luz, vai acontecer esse tipo de clima. Isso, de fato, é muito legal. Só que, quando você coloca tudo isso lá em equipamento, em mesa, em teatro e na vida real, o negócio muda um pouco. No meu caso, muda muito, assim. E aí, a segunda parte, para mim, da concepção, que eu ainda considero concepção, seria um tempo de experimentos após a montagem, né? Seria um tempo de experimento executando o todo, assim, como se a gente estivesse fazendo aquelas passagens de orquestra. Que é o momento onde você vai botar a sua linguagem em diálogo com as outras linguagens. Não, é um momento... Traduzindo, sim, é fundamental. Onde eu vou pegar o meu rascunho e transformar em desenho. Exato, né? exato. E isso eu só tive, infelizmente, isso fora do país. Assim, eu só tive essa condição de poder ficar com o teatro à disposição para fazer justamente chegar. Cara, é uma sensação que é assim, você chega, abre teatro, as pessoas aquecem, você está ali tomando umas notas, vai ter uma passagem 10 horas, aí você passa 10 horas com todas as luzes, não sei o quê. Aí você fica ali, faz umas correções, ou mexe na mesa, grava não sei o quê. Se quiser, faz outra passagem. Aí no outro dia volta e continua esse trabalho, e assim semanas, entende? Claro que assim, isso é ideal. Quando você inaugura, você estreia o espetáculo, você está seguro do que você queria apresentar. Eu já cansei de fazer espetáculo que na última sessão, quando eu operava, eu falei, ufa, agora eu consegui resolver esse roteiro. Claro que acabou. Claro e que muitas vezes ideal acaba de para trabalhar. sempre, né? Né? Então, assim, do mesmo jeito que a gente tem que falar, cara, que eu estava tentando dar esse exemplo aqui do que vou fazer pequenininho, porque pelo menos pequenininho, do mesmo jeito que a gente tem que lutar para que todo o projeto que a gente vai fazer tenha condições ideais, a gente, os produtores, a Secretaria de Cultura, né? Eu acho que na luz também, ou na nossa área, né, de criação, assim, eu queria muito, quer fazer luz? Quero, mas eu quero 10 ensaios dentro do teatro. A cenografia já pronta, para me o espaço chamar, cênico entendeu? já Tô brincando, assim, tô exagerando, mas querendo dizer... Mas é o ideal, claro. E a outra coisa é que a gente devia ser muito bem remunerado para fazer uma coisa só. Entendeu? Exato, e aí se dedicar àquilo, porque isso acontece. Claro. As pessoas às vezes ficam falando, mas você fazia muita coisa. Claro que eu fazia muita coisa, porque se eu fizesse pouca coisa, eu não ia viver disso, entende? Então, assim, eu acho que é um negócio que a gente tem que pensar, né? Será que a gente estaria colocando o máximo da nossa capacidade com as condições, por exemplo, que eu trabalhei? Será que, cara, eventualmente coisas boas aconteciam, mas, né? Ou se eu tivesse ali com uma estrutura melhor, com uma condição de grana, não sei o quê, podendo se dedicar a um trabalho durante um período. Nesse exemplo, acho que seria eu tenho melhor. um exemplo disso conversando com o Rogerinho, que é um iluminador do Rio de Janeiro. Ele estava em Londres lá, fazendo algumas produções, e encontrou um amigo dele. E o amigo dele falou assim, os cumprimentaram, não viam há anos. E aí o Rogerinho perguntou, e aí, o que você anda fazendo? Ele falou assim, não, cara, eu estou meio parado, eu estou numa produção só. Me contrataram para trabalhar de segunda a sexta, 8 horas por dia, para um projeto de concepção que vai acontecer daqui 2 anos. Aí ele, uau! E ele tem salário para nível, né? Uau! Ele disse, não, a gente está agora num processo de criação ainda, tem todo o corpo de criação tentando conceber uma coisa nova, porque isso foi a proposta que U2, a banda, né, jogou pra gente. Então ele foi contratado para o YouTube para fazer o show 360, né? Para fazer uma coisa nova, e a equipe toda foi contratada por 2 anos. De exclusivo, ele não tinha tempo para fazer outra coisa, e tinha uma remuneração que o mantinha para isso, né? Quem sabe um dia aqui em Brasília. Isso, eu acho que essa já é a resposta. Acho que na minha existência eu não vou conseguir ver Acho que já é a resposta do YouTube que tem grana para saber que coisa boa você precisa de uma condição. Exato. Eu acho que é isso. Eu tive essa experiência lá em Dublin, é isso, né? Quando a gente vai para fora do Brasil, a gente conhece outras coisas, né? E aí eu pude ser assistente de um iluminador lá num espetáculo, na criação de um espetáculo no Teatro Nacional lá de Dublin, né? E foi uma experiência muito incrível, porque era uma coisa meio isso, ensaio de segunda a sexta, de 9 da manhã às 6 da tarde. Ele não estava na sala de ensaio sempre, mas ele virou para mim e falou, se você quiser estar na sala de ensaio sempre,
fica à vontade. Então eu ia sempre. Então foi muito legal. E aí tem essa relação é isso, né? Desse cenário que já foi criado antes. Então tem toda essa coisa dessa equipe criativa que se encontra antes, na real, né? E tal. E lá a gente pôde experimentar isso, de ficar uma semana gravando a luz, né? De ficar uma semana ali e tal. Então, assim, foi uma experiência muito gostosa nesse sentido, porque eu acho que eu concordo, eu acho que o tempo que a gente tem de montagem muitas das vezes nos impede, sim, de fazer com calma o que a gente gostaria, ou né? de explorar o máximo daquilo, da as condições existentes. Porque você tem que condicionar isso ao tempo que você tem, ao negócio. Exato. Então a gente vai tentando se adequar, né, a isso, assim, é isso, tipo, eu sinto que, por exemplo, eu comecei a fazer luz, né, isso já tem aí, sei lá, uns 13 anos, 14 anos, só que ao mesmo tempo, quando eu olho, assim, tem muita coisa que, por exemplo, a própria relação com a gambiarra, né, tipo, que eu acho que, tipo, e aí nesse sentido até de pensar nessa regressão, se a gente pensar assim, de alguma forma, hoje em dia, eu sinto que eu trabalho muito mais com a gambiarra, porque a gente tem poucos teatros com equipamentos que nos... né? Então, assim, na verdade, o pensamento... Primeira coisa, quando alguém me chama pra fazer luz, eu pergunto, onde vai ser? Porque aí, quando a pessoa me responde que vai ser num lugar que eu sei que não tem luz, eu já começo, tá. Porque tem essa coisa que aprendi com o Marcelo, inclusive, do mapa ideal e o mapa real. Então, você vai fazer o seu mapa ideal, tudo que você queria botar, todas o que você imaginou, e você vai olhar o Rider e falar, tá, aonde que tá o núcleo duro desse mapa que eu vou conseguir levar para esse pouco equipamento aqui. Então, mas eu acho que é esse lugar da gambiarra. E aí que era uma coisa que para mim... Só para, enfim, friccionar só um pouquinho mais, deixar aí a fricção, porque eu sei que o tempo tá acabando, que em Dublin eu sentia muita falta da relação com a gambiarra. Era tudo muito difícil no sentido do pensamento de como fazer dar certo, porque o pensamento de como fazer dar certo, ele passava necessariamente por coisinhas muito bem definidas, e pouco tipo, vamos puxar um arame, passar pra lá, não sei o que, pega uma lâmpada, joga pra lá, não sei o que, lá, pega o cabo, mistura isso, faz aquilo, faz uma mistura de gelatina, enfim, tanta coisa que dá pra fazer. E aí eu falava, aí eu até, quando eu voltei, eu falei, acho que o mundo ideal seria uma misturinha dessas duas coisas. Então, né? eu acho que a gambiarra, na nossa experiência, a gente de gambiarra, a gente entende, eu acho que a gambiarra e a precariedade nos habilita a achar soluções. Potência. Né? Potência, isso mas eu acho que isso não pode ser regra e não pode ser cultural. Obrigatória. Eu acho que a gente não pode viver com essa ideia de que isso é a realidade. Porque existe uma maneira... Porque ao mesmo tempo que ela nos dá qualidade para determinadas coisas, ela também nos impede em alguma instância. Então, nesse exemplo da gente ter essa estrutura para poder desenvolver a gravação e a nossa própria luz com um tempo de ensaio. Cara, não existe isso no Brasil, entende? Então, a gente quer localizar, inclusive, em Brasília. Alguém teve chance de acompanhar a luz desde os primeiros ensaios? Em alguns momentos específicos, assim, de acompanhar. Mas não tem o teatro. Mas não tem teatro, eu tive, mas em condições muito específicas, assim, em 3 produções, em uma produção muito específica, assim, que foi o tempo dos Beckett, dos Guimarães, assim, e isso tinha uma coisa de um poder que eles tinham de conseguir os espaços, e tinha também ali um caminho que eles já estavam fazendo de procurar espaços alternativos. Então, nesse sentido, a gente tinha muito tempo de ter essa coisa de experimentar a luz já no espaço. No Goldoni, você chegou a ter essa oportunidade? No Goldoni, que a gente tinha o teatro eu acho que na mão sim, da gente. Eu acho que mais, com certeza as montagens do Goldoni, a gente tinha mais espaço do que tinha na Martins Pena. Eu fiz esperando no NAC, né, na W3, né, você lembra do G50? G50, do subterrâneo, dos passarinhos. Então era anterior, assim, eu adorava esses lugares. Para mim, esses lugares eram os lugares mais legais. Mas, claro, você vai entrando
você vai trabalhando, as pessoas vão te convidando, aí o negócio vai acontecendo, você é obrigado a lidar com outros espaços e outras situações. Eu ficaria nos espaços tipo Goldoni, G51, Conchita, entendeu? Mas, agora, claro, não é viável do ponto de vista de você ter uma carreira, ganhar dinheiro, essas coisas, né? Essas coisas mais ou menos. Agora, eu pergunto também em festivais, todos vocês já participaram de festivais, que já chegam com, às vezes vocês participaram do espetáculo, às vezes não, mas vocês chegam com as condições já ali do festival. Rapidinho, porque já nós temos pouco tempo. Como é isso? Como é essa relação? Está tudo pronto, entra no final. Agora que eu sou das antigas, aí o meu já fica cronológico. Tá, vamos fazer ao contrário, não, então, eu vou falar rapidinho. Eu acho que teve um momento no Brasil que a gente olhou para frente e falou, cara, vai rolar. Os festivais conseguiram estruturas, os mapas que a gente mandava, né, os desenhos, eles eram geralmente atendidos, você chegava no teatro, tinha uma estrutura, um corpo técnico. Acho que isso começou muito com o Fernando Jacon lá em Londrina, né, na minha experiência, que organizou, e isso um pouco se reproduziu pelo país, assim. Então os festivais de teatro, especificamente teatro e dança que eu estou falando, eles chegaram um dia num ponto muito próximo se não é da perfeição, de uma condição ideal, muito assim, boa. Assim, isso acho. No Brasil, você fala? E eu participei, eu trabalhei no Sena, não, Brasil, né? E eu fui diretor técnico do Sena durante 15 anos, se eu não me engano, e vi também o próprio Sena subir degraus, estabilizar e ainda na minha diminuir, assim, por essas coisas que a gente está falando de condição. Cara, é isso. Então, assim, eu acho que a gente, nesse sentido... O Marcelo tá fresquinho, né, Marcelo? Eu acho que nesse sentido a gente pode experimentar uma possibilidade muito legal. Não estou falando que é perfeita, mas a gente teve, eu acho que Marcelo, a gente ainda convivia, então a gente foi para festivais legais. Mas eu acho que também teve uma decadência. Assim, eu tive agora no Festival de Curitiba, com o espetáculo A Gaivota, num teatro legal, que era o Guairinha, e, cara, foi bem mais ou menos, assim. Só não foi pior porque o teatro é legal, assim, então ele já tá meio resolvido, a gente já se resolve, assim. Mas um pouco além de uma possibilidade, sabe, toda a estrutura resolvida. E eu acho que o mais legal dos teatros, dos festivais, sempre foram as equipes, assim. Aí quando a equipe... né, vai ficando todo mundo velho, não vai substituir, sei lá. Vai lá, é um problema, mas isso vai ser em outro programa. Eu acho que a grande questão está no encarecimento das coisas. Tá? As coisas estão muito caras. Então, você tinha um valor X para fazer um festival e esse valor ele não se atualiza. Mas o valor das coisas para você fazer um festival atualiza. Então, assim... tive a oportunidade agora de ser o coordenador técnico do Cena Contemporânea nesse ano de 2025 e em conversas de bastidores ali antes de começar, o Guila, né, ele falou assim, olha, eu não consegui trazer um grupo porque quando eu botei no papel ele consumia 10% do dinheiro que eu tinha. Então fica quase que impossível trazer esse grupo, mas de acordo com ele era um grupo fantástico, mas as condições técnicas de trazer e as condições de produção para trazer, encarecia muito. E aí ele fica numa berlinda, assim, de falar assim, eu chamo esse grupo e diminuo a quantidade de atrações, ou eu não chamo esse grupo e consigo ter uma programação de 2 semanas. Né? Como também já ouvi do Guila, ele com o espetáculo Dinossauros, né? Porque o espetáculo muito curtinho, muito enxuto, assim. Né? E que com cenário, cenografia, tudo muito numa maletinha, e aí quando chegava ele levava 3 espetáculos nesse formato, ele como diretor e produtor, ele levava para os festivais 3 espetáculos deles nesse formato, que garantia 3 atrações dentro do festival. A grande questão é essa, assim, eu acho que enquanto curadoria do festival, todos querem trazer umas coisas bem legais. Mas quando você põe no papel e mensura custo disso, você tem que começar a fazer escolhas. E às vezes isso tendencia o olhar do próprio curador. De falar assim, esse é legal, mas eu não consigo trazer. Ou esse é legal, eu consigo trazer... Pobre público.
às vezes você abre mão de um espetáculo muito legal, mas não tem uma repercussão tão grande enquanto publicidade, para você trazer um que tem uma repercussão enquanto publicidade para dar uma visualidade melhor para o seu patrocinador ou para a mídia e etc, né? Mas aí eu acho que a gente já se enterrou, já. Você pode bater ele, porque quando você faz esse tipo de escolha para um festival de arte, aí, amigo, estão enrolados. Sim, né? É isso que eu tô lembra que eu falei, o pequenininho ou o grandão faz... Sim. Resumindo, assim, Então, faz pequenininho, mas... Conversa tá maravilhosa. Eu quero que a Ana fale ainda, mas nosso tempo é limitado da mesma forma que a luz é. Não, já vai gravando, eu já vi capítulo 2. É maravilhosa e a gente vai ter assunto e é um prazer falar assim, sem uma tela interferindo. Sim, só para finalizar mesmo, eu acho que tudo isso, cara, não consigo pensar que é questão de políticas públicas. A gente está há 10, 12 anos vivendo governos que foram objetivamente atacar a nossa área. A gente viveu 4 anos sem Ministério da Cultura, a gente vê cada vez mais... 6 anos, né, enfim, mas a gente vê cada vez mais os editais tendo que lutar para sobreviver, porque os governos não consideram importante que eles existam. A gente tem um FAQ, que é isso, que a vaga de festival é uma vaga de R$200 mil, a gente sabe que R$200 mil hoje em dia não dá para fazer. 3 milhões de habitantes na cidade para ver então no final das contas, tudo isso é uma questão estruturante de política pública. Então, por isso que de alguma forma, de algum jeito, a gente ainda tem que se implicar nessa área, o que é bem absurdo, porque a gente já faz tanta coisa, no sentido de como que a gente luta por editais com mais grana, como que a gente olha para um tempo onde a gente tinha, por exemplo, e agora isso está voltando, e esse retorno já está sendo... uma bomba, que é a Petrobras, de novo, patrocinando grupos, patrocinando festivais, patrocinando, né? Então a gente tem, de novo, um incentivo federal nesse sentido. Então é como que a gente não perde isso ano que vem, pelo amor de Deus, porque 4 anos não foi suficiente. A gente está começando a reconstruir isso agora, não pode acabar ano que vem. Então é isso, no sentido de os festivais, é isso. E aí que você vê, inclusive, como os teatros no Brasil, os festivais também acabando, os festivais também morrendo, justamente porque eles não conseguem mais não só sobreviver, mas não conseguem mais trazer e fazer o que eles gostariam, então eles preferem... Então, a gente tá fora dessa, né? Então, é isso. Então, e aí é só, enfim, só pra fechar mesmo, porque eu sei que, no fundo, o desejo dos festivais, dos curadores, das pessoas que pensam festival, das pessoas que querem fazer festival, que é um projeto tão enorme, projetos tão, que demandam tanto, né? Que exigem uma equipe, que exigem concentração, que exige... Eu tenho... Enfim, talvez utopicamente a sensação de que todo mundo quer fazer o melhor e quer trazer a melhor, o que acredita que faz parte do que é a curadoria daquele festival e quer receber essas pessoas da melhor maneira, colocando para elas a possibilidade de, é isso como o Dalton falou, de fazer, então esse é o seu mapa, então tá aqui a tua luz. Então, assim... Mas a gente é impedido por esse lugar das políticas públicas, do financeiro, da tabela orçamentária, e como é que a gente, a partir, não sucumbe, porque a vontade é sucumbir, mas como que a gente não sucumbe e como que a gente ainda assim tenta fazer o melhor possível diante das variáveis, e como que a gente, de alguma forma, tenta vislumbrar uma possibilidade de futuro que não seja a explosão de tudo, e sim o contrário. Existe nessa relação de luz e cenário, o seu cenário, Carminha, eu gostaria de deixar muito aqui registrado, porque nesse programa o seu cenário me instigou a pesquisar e trabalhar com cor, entender a cor na relação com a luz. Não sei se você lembra de um espetáculo com a direção do Gerim, que a gente fez no Sesc, ali do setor comercial. Sim, claro, que você fez de Antônio. Sim, que você fez um cenário maravilhoso com umas caixas e tinha uma árvore, que a copa da árvore eram com colherzinhas verdes, de sorvete verdes, era lindo. E no ensaio geral, assim, acendendo as luzes, como o Dalton fala, botando ali, experimentando a luz criada,
né? Eu botando as luzes, assim, e de repente eu só vi você, assim, a sua cabeça assim na plateia. Ela levantou, olhou pra mim e veio andando. Aí eu falei assim, ai, a Carminha vai começar, vai brigar comigo. Aí você chegou na janela da Carminha e falou assim, Marcelo Augusto. Aí eu, oi, Carminha. A sua luz está estragando o meu cenário. Só isso. Falou. Só Aí eu isso. olhei assim e falei assim, o que aconteceu? Aí o que aconteceu? Aí ela, a copa da minha árvore está marrom. Ela não é marrom. E eu olhei, ela estava marrom. Perfeito. E aí eu olhei assim, eu falei assim, o que está acontecendo, gente? E eu não sabia o que estava Você acontecendo. botou a cor complementar. Foi, Eu botei um lâmpada que neutraliza. cortava os comprimentos de onda verde. E aí eu falei assim, o que está acontecendo? Eu fiquei com tanta vergonha, Carminha. Ave Com Maria. tanta vergonha que eu falei assim, cara, eu preciso resolver isso. E eu não sabia, e eu fui pesquisar sobre Que isso. bom. E aí eu falei assim, cara, que maravilha é essa relação. E aí caí de cabeça, entrei, eu assim, eu sempre cito esse exemplo, porque assim, foi num erro, estragando o seu cenário, né, assim, que Mas eu era, aprendi. era durante o processo de ensaio, montagem. de Então, montagem. então não é um erro, assim. a gente deu tá pra ele tirar a organizando gelatina. Mas o não conhecimento, mas assim, Sim, numa E aí relação de voltamos a essa tentativa. ideia de ter a possibilidade de experimentar o que propomos para enxergar se funciona. A gente teve Isso faz pouco parte. tempo Sim, na ópera. mas eu não sabia o que eu estava fazendo, teve e depois tempo eu fui de atrás para corrigir. aprender. Foi, Também, exato, que o diretor, o Jorge, pediu mais luz no cenário, mas que com a economia a gente imprimiu aquele telão numa empresa não a perfeita, que de modo que com o excesso de luz, a minha favela desenhada parecia uma cortina, não parecia uma favela. Sim, exato. E exato. aí eu disse, não, aí eu fui brigar primeiro com o diretor, que Isso. pediu muita luz, e É. a Ana já tinha percebido isso, já tinha proposto pouca luz. É. Então, agradeço a você, viu? Obrigada a você, que ficou lindo aquele cenário. As pessoas faziam um passeio turístico. Ah, deixa eu ver o palco, que árvore é essa? Ah, que legal. linda. Fiquei querendo ver essa árvore de colherzinhas. Era legal, Eu gente, imagino ter muito legal. um aumento com fotos, né, das coisas que a gente cita. É. Muito obrigada, a conversa foi maravilhosa. Saudade de conversar sem a tela no meio. E é assim, a gente precisa muito conversar, porque a gente é artista e precisa se entender, se aproximar. Muito obrigada, Dalton, Marcelo, Ana Quintas.